Orquestra de Flautas encanta o público no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Em nova edição, o projeto Cinema no Rio presta homenagem às mulheres ribeirinhas do Velho Chico. Livro de professor da PUC Minas faz revelações sobre o Estado Islâmico. Acompanhe estes e outros destaques desta segunda-feira, 28 de agosto. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, a segunda-feira chegou e para começar bem a semana é bom atualizar algumas informações de nossa agenda, né, Carol? Exatamente, então vamos ver alguns destaques da nossa agenda. Panorama Cultural de Belo Horizonte é tema da aula inaugural de Cinema e Publicidade que acontece nesta quarta, às 13h20 da tarde. O local é o auditório do prédio 43, no campus Coração Eucarístico. O evento é aberto a toda a comunidade acadêmica. Para ministrar a aula e promover um debate com todos os participantes, o convidado é o sociólogo e secretário de Cultura de Belo Horizonte, Juca Ferreira. Direitos Humanos em Tempos Sombrios é a temática do evento Contraponto, que vai ser realizado nesta quarta, às 6 da tarde, no Espaço Cultura e Fé. Os convidados são o professor Robson Sávio, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, e o secretário estadual de Direitos Humanos, Nilmário Miranda. Mais informações no telefone 3319-4094 ou pelo e-mail contraponto@pucminas.br. Além de ser um espaço para voltarmos no tempo e viajarmos pela nossa história, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas promove várias atividades artísticos-culturais. E no último fim de semana foi realizada mais uma edição do projeto Concertos Dominicais Peter Lund, no Museu da Universidade. Desta vez, a atração foi uma orquestra de flautas que encantou o público. Há 11 anos, os músicos da Flutuar Orquestra de Flautas se reúnem toda sexta-feira para ensaiar. A paixão compartilhada do grupo pela música e pela flauta proporciona ao público um concerto emocionante e didático. A Flutuar nasceu há 11 anos na Escola Fundação de Educação Artística e ela congrega alunos de vários da Universidade Federal, da UENG, da Universidade Estadual e da própria Fundação. Nós temos o diferencial de tocarmos especificamente música brasileira, de diversas vertentes, e era uma demanda que a cidade precisava, né? No Brasil são raras as orquestras e Belo Horizonte é um polo nessa direção. É muito amor, a música e as pessoas que estão junto, porque logicamente, né, sexta-feira à noite sempre há um outro programa, mas a gente sempre prioriza esse. Porque os momentos de ensaio da Flutuar são pessoas que a gente se gosta muito e é uma comunhão musical. É quando assim, cada um fazendo um pouco, a gente tem um resultado muito maior do que cada um fazendo sozinho. O Concerto Dominical Peter Lund já faz parte do calendário cultural de Belo Horizonte. A atração principal é a Flutuar Orquestra de Flautas, que preparou um repertório especialmente para essa ocasião. O grupo transita pelo universo da música erudita e popular brasileira, desde o período do romantismo. O público teve a oportunidade de conhecer o som dos diferentes tipos de flautas. Durante a apresentação, o maestro e os músicos explicaram as diferenças de cada tipo de flauta, como por exemplo a flauta contrabaixo, que produz o som mais grave da orquestra. Essa ideia surgiu já há 4 anos, valendo de um projeto junto à Lei Rouanet. Nós fizemos durante o ano todo cerca de 20 concertos e vimos o interesse da comunidade e resolvemos, a Universidade PUC resolveu manter isto por conta própria a partir daí. E já estamos no 4º ano realizando esses concertos sempre aos domingos. Domingo de manhã que você não perde, você ganha 1 hora de uma coisa maravilhosa. Eu sou suspeita que eu sou mãe da flautista. Para te dar informação do que eu acho, eu sou suspeita, mas desde pequenininha que ela estuda a flauta, a gente sempre acompanha e é excelente.
Minas Gerais é um estado conhecido pelas belas montanhas, mas existem outras belezas naturais que se destacam entre as riquezas naturais do estado, né, Carol? Exatamente. Os rios que cortam o estado são um exemplo disso. São pelo menos 6 bacias hidrográficas compostas por dezenas de afluentes. E é exatamente em uma dessas bacias, mais precisamente a do Velho Chico, que é realizado o projeto Cinema no Rio São Francisco. A proposta é levar filmes para serem exibidos nas comunidades ribeirinhas e muitas outras atividades. Agora, para poder falar um pouco mais sobre esse projeto, recebo aqui no estúdio o Rangel Moreira. Rangel, muito obrigado por ter vindo aqui para poder falar com a gente sobre esse projeto. Então, inicialmente, como que começou essa ideia? Como que surgiu o projeto? Bom, boa tarde. O Cinema no Rio São Francisco surgiu, ele foi idealizado pelo nosso coordenador e idealizador do projeto, Inácio Neves, que na década de 70 ele sempre ia pescar no Rio São Francisco. Então, como ele começou a trabalhar com cinema ao ar livre, e ele teve a oportunidade de tirar o cinema de Belo Horizonte, o primeiro lugar que ele lembrou foi o Rio São Francisco. Então ele pensou, eu preciso levar cultura, eu preciso levar um pouco de cultura e de cinema para as localidades onde não tem sala de cinema mais. E a partir daí, estamos na 12ª edição, 13 anos, e não conseguimos parar mais. Pois é, essa edição foi realizada agora, né, encerrada na semana passada, né? Sim. Nós temos, inclusive, algumas imagens que foram disponibilizadas pela nossa equipe. Essas imagens, daqui a pouquinho nós vamos exibir elas, mas porque o projeto, além de ser a exibição dos filmes, estamos vendo agora as imagens, além de ser a exibição dos filmes, tem também atividades culturais ali, música, né? Como é que é? Comenta pra gente como que funciona no dia lá. Isso, então no dia, toda a equipe chega na cidade, então realiza uma oficina de fotografia de manhã, pela manhã, com 28 pessoas, entre jovens, crianças, adultos e idosos. Esse ano também nós incluímos idosos na nossa oficina. Tem também uma apresentação cultural que a gente convida para a abertura do evento. Que é isso aí que a gente está vendo? Que é isso aí que a gente está vendo. Então a gente convida grupos culturais, folclóricos, para fazer a abertura do evento. Como a gente disse no início, que o Inácio queria levar cinema, para levar cultura para as comunidades ribeirinhas. Agora a gente traz muito mais do que leva, porque o projeto é feito não só para as comunidades, então ele acaba sendo feito pelas comunidades. Pois é, e eu vi ali no filme que você estava lá com a camisa de chita, essa também que você está aqui agora, e tem uma história, essa edição tem um envolvimento aí com a chita, né, com o tecido de algodão. Tem sim. São duas homenagens interessantes que o projeto fez esse ano, na 12ª edição. Primeiro, foi a programação visual, essa programação visual do projeto, ela é inspirada na chita, que é um tecido muito presente no sertão, muito presente nas casas sertanejas, nas casas ribeirinhas. E nós resolvemos esse ano homenagear. Então, a Fabril Mascarenhas, que é uma indústria têxtil, ela entrou com essa parceria e ela produziu esse tecido para a gente. Então, são elementos do sertão, a flor do mandacaru, o macaco, o pescador, e elementos do cinema e da cultura também. Então, tem da música, da cultura e do cinema, que é o Cinema no Rio. Então, e além da chita, nessa edição, um outro destaque é a homenagem às mulheres. Exatamente. A segunda homenagem que a gente fez é uma homenagem às mulheres. Então, nossos documentários, por onde a gente passa, toda a cidade por onde o cinema passa, nós realizamos um pequeno documentário, que antes, nas outras edições, ele era um pouco mais genérico. Era a cultura local, entrevistava as pessoas, os lugares, então era um pouco da história do lugar. Esse ano nós resolvemos fazer essa homenagem para as mulheres, a mulher ribeirinha, a mulher que é exemplo, a mulher que venceu preconceitos, a mulher que ocupou espaço num espaço ocupado só por homens, num espaço machista e quase que exclusivo masculino. Então, e foi uma homenagem bonita, porque foi a primeira vez em 12 edições que eu vi o público aplaudir no meio do filme. Pois é, você estava falando isso com a gente antes de começar o programa, né, desse envolvimento do público. Né? Temos mais algumas imagens que nossa produção preparou aqui dos eventos lá. Oficina de fotografia, você comentou aqui agora há pouco, né, sobre essa oficina que também é realizada lá no dia do evento, né? Exatamente. Então a gente reuniu 28 alunos, entre crianças, jovens, adultos e idosos. Como que é essa escolha lá? A gente vai antes na pré-produção e a escolha fica a cargo da Secretaria de Cultura, que a gente tem o apoio das prefeituras e das secretarias de culturas locais, né? Então, elas escolhem esses alunos
E no dia do cinema mesmo, de manhã, pela manhã, são 3 monitores que explicam um pouco o princípio da fotografia. Depois eles recebem, cada um recebe uma câmera, eles vão para a rua e é uma oportunidade da gente ver o olhar que os moradores têm do próprio lugar. Ah, sim. E confrontar o olhar entre as gerações. Pois que a gente descobriu isso também. Você falou dos moradores, esses documentários que inclusive são produzidos pela própria equipe, né? Tem o envolvimento da equipe na produção deles, não tem? Exato. A nossa equipe vai antes, na pré-produção, que é um mês antes de realizado o projeto, a gente vai antes e faz essas entrevistas, então faz esse pequeno documentário. E o documentário, as mulheres que foram homenageadas, elas estão, né? Eu acho que são uma mulher de cada cidade que recebeu o projeto, né? Que estão nos documentários ou não? Não, é um documentário por cidade. Cada documentário são várias mulheres. Então, de acordo com o que a gente vai encontrando no dia. Então, a gente faz uma pesquisa, aí as pessoas vão nos indicando. Nós precisamos de uma mulher com esse perfil para entrar no nosso documentário. Então, aí as pessoas na rua vão indicando, a própria Secretaria de Cultura indica, a gente descobre sozinho, vai na Secretaria de Assistência Social. Então é uma busca mesmo assim, de casos e exemplos, né? E para encerrar, qual que foi o grande destaque dessa edição que você avalia? O grande destaque dessa edição foi o público. Foi o público. São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária, Itacarambi, Manga, Matias Cardoso, eles encheram a praça, eles lotaram a praça. E como o evento é feito para eles e por eles, então eles fizeram a festa e eles são sempre o grande destaque de todas as edições. No ano que vem tem mais? Ano que vem tem mais, ano que vem tem mais. Ah, então tá bom. Muito obrigado, Rangel, pela sua participação aqui, tá bom? Eu que agradeço. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência teremos uma outra entrevista aqui no estúdio, né, Carol? Isso, nós vamos conversar com o Jorge Lasmar, professor do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, sobre o seu novo livro, que fala sobre o Estado Islâmico. É daqui a pouco. Estamos de volta com o Espaço PUC e nesse bloco vamos falar sobre um assunto que é frequentemente pauta dos noticiários. É isso mesmo, Carol. O professor Jorge Lasmar acaba de lançar um livro sobre o Estado Islâmico. As ações deste grupo têm assustado muita gente no mundo inteiro. Eu acompanhei o lançamento do livro. Veja na reportagem. Alunos, amigos e familiares prestigiaram o professor no lançamento do livro. Entre autógrafos e cumprimentos, Jorge Lasmar contou o que o motivou a escrever sobre o assunto. Esse livro foi escrito muito pela curiosidade dos alunos e de algumas pessoas que eu trabalho, de tentar entender o que leva uma pessoa a largar suas vidas comuns, muitas vezes largar sua própria família e se juntar a grupos extremistas, como do caso do Estado Islâmico. Uma das dúvidas mais frequentes sobre os voluntários é se existe uma característica comum entre eles. Essa é a grande conclusão do livro, é que nós não conseguimos encontrar uma causa única, nós não conseguimos encontrar uma história que se repita. Cada caso tem motivações diferentes, tem histórias diferentes. Então, na verdade, o que nós conseguimos identificar são grandes conjuntos, grandes causas que motivam, né? Na verdade, não é uma causa única, mas um conjunto, uma série de fatores. Compreender os vários motivos que levam uma pessoa a se alistar no Estado Islâmico não é tarefa fácil. Entretanto, o livro Passaporte para o Terror fornece algumas informações esclarecedoras. Existe muita preconcepção, a maneira como que a mídia cobre muitas vezes também não é adequada. Então, a primeira coisa é separar qualquer terrorismo de religião, né? Nós temos que entender que o terrorismo não tem nada a ver com religião. Nós temos uma série de movimentos terroristas que se dizem de outras religiões, que não só da islâmica, e também nós temos um grande número de terroristas, a maioria no mundo ocidental, na verdade, que não tem qualquer motivação religiosa, como, por exemplo, os movimentos de extrema-direita que nós temos visto nos jornais ultimamente. Então, acho que o maior cuidado é separar, quebrar esses preconceitos e fazer um trabalho mais científico e mais baseado na realidade. Algumas pessoas destacaram por que o livro desperta tanta curiosidade e interesse.
O Estado Islâmico hoje em dia tem uma mística muito grande. O trabalho que eles fizeram de divulgação e a atração que a mídia trouxe deixou as pessoas muito instigadas a saber, ficar curioso por quê. Está muito próximo da gente, né? O islamismo, tudo. Então a gente quer conhecer mais o que está acontecendo, ter mais informação mesmo. O terrorismo, que até pouco tempo atrás tinha pouca relevância no Ocidente, né? Era um assunto de Oriente Médio. Infelizmente, de um tempo para cá, se aproximou muito do Ocidente, né? A gente está vendo aí todo dia os atentados, que para nós é uma coisa terrível. A gente fica querendo achar explicações de por que isso está acontecendo, né? Por que a sociedade está tão dicotômica, por que o terrorismo tem avançado sobre o Ocidente, né? Eu acho que a pergunta que o cidadão de bem faz é: o que de mal fizemos, né, para estarem nos atacando dessa forma? Agora vamos conversar com o professor Jorge Lasmar, que é professor do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado. Para começar, resume para a gente o que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, na verdade, ele sai de um ramo da Al-Qaeda, que briga com a Al-Qaeda na região do Iraque, e se torna um grupo autônomo e acaba desenvolvendo técnicas de guerrilha, de terrorismo, e acaba dominando um território entre o norte do Iraque e o sul, o sudeste da Síria. E qual é o maior objetivo do Estado Islâmico? O Estado Islâmico tem como objetivo criar um Estado utópico em que o que eles entendem ser uma versão do islamismo correto é aplicado no dia a dia das pessoas. Mas é um grupo que aplica de extrema violência e barbárie para chegar a esse objetivo. Para poder coletar as informações do livro, você teve contato direto com algum voluntário ou não? Como foi feita essa pesquisa? Infelizmente, aos voluntários nós não tivemos acesso direto a eles por uma série de questões, mas nós tivemos acesso a uma série de entrevistas que foram feitas diretamente com eles. Mas o grande material da nossa pesquisa também envolveu o material que o próprio Estado Islâmico utiliza para recrutar essas pessoas. Então nós passamos uma série de material do Twitter, revistas, os meios de comunicação, vídeos, etc., para fazer essa pesquisa. Quando a gente fala de estrangeiros, quem são esses estrangeiros? Esse é até um assunto que nós discutimos no livro, que é complicado definir estrangeiros, mas no livro aborda como estrangeiro basicamente as pessoas que não moram na região do conflito, mesmo que sejam descendentes ou nacionais do Iraque ou da Síria, mas residentes em outros estados e que resolvem largar as suas vidas aqui e se dirigirem à região do conflito. E o papel desses voluntários dentro do Estado Islâmico não é só de luta, né? Existem vários tipos de função. Você conta um pouco pra gente sobre isso? É verdade. A gente pensa muito na figura do combatente estrangeiro, que é aquela pessoa que se junta ao Estado Islâmico para combater. Mas à medida que a pesquisa foi evoluindo, nós vimos que muitas pessoas migraram para exercer uma série de outros papéis. Alguns, por exemplo, engenheiros, médicos que foram prestar auxílio técnico e médico à região do conflito. Essa questão da própria propaganda do recrutamento também, os estrangeiros têm um papel muito importante pelo domínio das línguas estrangeiras. Então, essa forma de recrutar, ela é diferente, né? Dependendo do grupo que eles estão querendo recrutar. Exato. Assusta pelo grau de profissionalidade. Eles fazem uma propaganda muito bem feita, que ela varia de público-alvo para público-alvo. Então, dependendo do país, dependendo da faixa etária, dependendo até do gênero da audiência, eles adaptam o seu discurso usando aqueles elementos que eles acham que vão seduzir mais aquela plateia. Então, eles são extremamente profissionais nisso. Entendi. Professor, só acredita que o Estado Islâmico também recruta pessoas aqui no Brasil? Na verdade, no caso específico dos combatentes estrangeiros, nós temos um registro de pelo menos 4 voluntários brasileiros que se dirigiram ao Estado Islâmico. Nós tivemos também aquela operação hashtag, em que alguns brasileiros foram presos antes das Olimpíadas, envolvendo questões de terrorismo. E entre o material que foi apresentado nos tribunais, estão vários vídeos e material de recrutamento do próprio Estado Islâmico. Professor, qual que é a relação, quais são as organizações que realmente lutam contra o Estado Islâmico? Porque a gente percebe que o mundo todo não é favorável, né, às guerras que eles causam, aos terrorismos, mas quais são as organizações que realmente lutam contra eles? Essa é uma pergunta bem complicada e difícil, né? O Oriente Médio tem uma série de jogos de interesse divergentes. No próprio caso da Síria, nós temos uma série de pessoas e grupos combatendo, outros grupos que também são radicais extremistas, outros que não são,
né, e eles brigam entre eles. Nós temos a presença dos estados regionais, como o próprio governo Assad, do Iraque, da Síria, agora Turquia, Israel e outros vizinhos, como também das potências mundiais, como Estados Unidos e Rússia. Então, na verdade, há um grande jogo de interesses divergentes e é muito difícil de nós estabelecermos exatamente quem está a favor, contra. Essas coisas são muito relativas nesse conflito. Entendi. A gente viu que nos últimos anos, de 2015 para cá, o Estado Islâmico perdeu muitos territórios, mas nem assim ele deixou de ter atividade. Se você tivesse que apostar em alguma meta, algum foco para conseguir combater o Estado Islâmico, o que você diria? Que nós temos que combater a ideologia. Você tem feito muito do combate militar, do combate pessoal, mas quando nós pensamos em Estado Islâmico, nós temos que entender que existem pelo menos 3 Estados Islâmicos diferentes. Aquele Estado Islâmico ali da região do conflito, que faz a guerrilha, a guerra, que é o que nós vemos os bombardeios dos Estados Unidos, aliados. Aquele Estado Islâmico que faz os atentados fora da zona de conflito, como na Europa, como temos visto recentemente. E a ideologia do Estado Islâmico, que inspira pessoas a se juntarem, a cometerem atentados também e se radicalizarem. E é a essa ideologia que eu acho que temos que concentrar os nossos esforços para combater. Entendi. Na matéria a gente pode ver que não existe um ponto específico, né, entre os voluntários, mas a maioria deles é jovem. Esse é um fenômeno recente. Quando nós olhamos os voluntários de outros conflitos, como do próprio Talibã e do Afeganistão anteriormente, eles tinham uma faixa etária um pouco maior. E esse conflito e o Estado Islâmico tem se mostrado extremamente hábil em recrutar especialmente pessoas jovens. É muito marcante, por exemplo, que entre as mulheres, mais da metade dessas mulheres tem menos de 18 anos. Uma curiosidade, por que estudar esse assunto estando aqui no Brasil? Né? Aparentemente dá a ideia de que a gente está tão longe disso, né? E por que estudar esse assunto? Claro que sou professor de Relações Internacionais, tem tudo a ver, mas de onde que vem essa inspiração para poder estudar esse assunto que é tão importante para todos nós, né? Eu comecei a estudar terrorismo com os atentados de 11 de setembro. Na época, nós começamos a tentar entender o que estava acontecendo, as mudanças, e não tinha quase literatura nenhuma aqui no Brasil. E desde então eu tenho me especializado nas questões de segurança e de terrorismo. Então, na verdade, já é um interesse que vem de longa data. Professor, a edição do livro está praticamente esgotada. A que você atribui, né, esse sucesso do livro? Bom, eu acho que, em grande parte, pela atualidade do livro, dos eventos que têm acontecido, tem chamado bastante atenção para essas causas, né? Do que causa o terrorismo, o que leva um jovem, uma pessoa a querer se recrutar, né? A largar as suas vidas no mundo ocidental. Então, acho que a própria atualidade mesmo do livro tem despertado bastante atenção. Entendi. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço. O programa de hoje chega ao fim. Envie para o nosso e-mail sua sugestão ou comentários. O endereço é espaçopuc@pucminas.br. Participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia e até mais.